Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. A pregação de hoje tem como título: Onde está o Jardim do Éden? Aonde está o Jardim do Éden? Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 2, versículo 8, que diz: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Ele percorria toda a terra de Havilá, onde existia ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Onde está o jardim do Éden? Eu quero dizer para você que o ser humano, depois do pecado, depois da queda, perdeu todos os privilégios do Éden. Ele não só perdeu os privilégios do Éden, como perdeu-se o jardim do Éden. Nós não sabemos quando isso aconteceu, mas ninguém sabe onde está. Discovery, National Geographic, eles estão procurando o jardim do Éden, estão procurando a arca de Noé, mas eles não encontram. A gente sabe mais ou menos onde fica. Mais ou menos hoje fica no Iraque. O jardim do Éden ficava ali. Mas aonde está o nosso jardim do Éden? Porque o jardim do Éden, ele é um lugar de qualidade de vida. Ele é também um lugar onde há uma razão de existir. E ele é um lugar de liberdade. Tente imaginar o jardim do Éden agora. Tente imaginar a qualidade de vida que havia ali. Tente imaginar a razão de existir. O que é a razão de existir? Você não precisa de nada, porque você está bem, você está feliz, está contente. Tente imaginar o jardim do Éden como um lugar de liberdade, onde você pode ir e vir à vontade. Não é isso que o homem está tentando fazer, só que sem Jesus? Eu quero dar um exemplo para você da tentativa frustrada do ser humano de tentar encontrar o jardim do Éden sem Jesus. Quero dar um não, vou dar vários exemplos. O primeiro deles, condomínio fechado. Eles cercam as casas para transmitir um ar de segurança. Eles querem um lugar onde eles tenham liberdade para circular, mas que ao mesmo tempo tenha segurança. Eles fazem tudo para que haja lá dentro paz, tranquilidade, para que não haja lá nenhum crime, nenhuma morte, nenhuma traição, nada de ruim. Nós temos aqui em nossa cidade muitos condomínios fechados, e pelo Brasil afora há vários condomínios fechados. Isso é uma maneira do homem tentar encontrar dentro deste condomínio fechado a primeira coisa que eu falei: um lugar onde tem qualidade de vida. Um outro exemplo que eu quero dar são os vícios humanos. Por exemplo, a bebida, as drogas, o sexo, o jogo. É uma tentativa frustrada do ser humano de correr atrás de uma razão de existência. Por que nós estamos aqui? Quando um homem se dá totalmente à bebida, ele está buscando uma razão de existência, um porquê estar vivo. Ele deve imaginar que a razão de estarmos aqui é o prazer, e por isso ele busca esse prazer. Na bebida, na droga, no sexo, no jogo, ele busca isso. As pessoas vivem de final em final de semana, como se no nosso calendário não houvesse segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
O indivíduo chega para trabalhar na segunda já pensando no próximo feriado, já pensando no próximo final de semana, porque ele vive de prazer, numa busca frenética pelo saciar de suas vontades e desejos, que na verdade nada mais é a busca do prazer, nada mais é do que uma razão de existir. Por que estou aqui? Para sentir prazer. Então vamos atrás do prazer. O prazer está onde? No final de semana, na bebida, na balada, nessas coisas. É o jardim do Éden. O jardim do Éden era um lugar de razão de existência. O homem ali não precisava correr atrás do prazer, porque ele ali era satisfeito. Hoje em dia, as pessoas buscam liberdade. E através dessa liberdade, eles tentam fazer isso sem Jesus. Eles tentam buscar a liberdade sem Cristo. E como eles fazem isso? Por exemplo, muita gente acha que a liberdade está em ter um carro. Muitos jovens acham que quando tiver um carro, ele vai ter liberdade. Só que ele se esquece de alguns detalhes importantíssimos. O carro gera gastos. Eu creio que hoje um carro deve estar no mesmo pé de igualdade, um carro de mais ou menos 10 anos de uso para cá, ele está no mesmo pé de igualdade de uma criança de 2 anos em gastos financeiros. Mais ou menos isso. Se a pessoa andar na linha, pagar tudo certinho, PVA, seguro obrigatório, ou até um seguro que seja, e continuar mantendo o carro em dia, com toda a mecânica em dia, com combustível e tudo mais, o gasto de uma criança de 2 anos. Então eles acham que vai ter liberdade se tiver um carro, mas esquece que tem que botar gasolina, que tem que arrumar, que tem que ter uma carga de motorista para poder dirigir este carro. E acham que a liberdade está em simplesmente ir lá e comprar um carro. Outras pessoas acham que a liberdade está em não ter compromisso dentro do casamento. E aí, acontece muito com os homens, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero. Isso é minha liberdade. Isso é uma busca frenética pela liberdade que havia no Jardim do Éden. É a pessoa fazendo a mesma pergunta até hoje. Onde está o Jardim do Éden? Onde está o Jardim do Éden? A liberdade que havia no Jardim do Éden não está. Será que ela está num carro? Será que ela está no fato de eu não ter compromisso com nada e com ninguém? Muitas pessoas, muitos cristãos que se envolvem e que conhecem Jesus, se entregam para Jesus, vêm para a igreja e não se comprometem com a igreja. Não há compromisso entre a pessoa e a igreja. Por quê? Porque quer liberdade. Essa liberdade não existe. Não existe liberdade sem compromisso. Havia um compromisso no Jardim do Éden para que aquela liberdade continuasse. E nós sabemos disso, eu não vou falar sobre isso. É a questão da árvore. Para que houvesse a liberdade, teria que haver obediência. Então o ser humano está atrás disso. Ele se cerca de condomínios fechados. Eu quero dar um exemplo para você da busca frenética do ser humano pelo Jardim do Éden. Tem um filme que passou esses dias, eu assisti, chama A Vila. Um filme interessante. Onde as pessoas moram numa espécie de um lugar, assim, um condomínio fechado, que é mais ou menos do século XVI. Eles ainda lidam com carroça, com plantação no fundo do quintal e tal. No final do filme, o telespectador descobre que aquela vila não passa mesmo do condomínio fechado. E que não é um filme do século XVIII, do século XVI. É um filme atual. É um grupo de homens e mulheres que estavam cansados da violência e de tudo mais que tem na cidade grande. E eles se isolaram em um determinado lugar e o governo gostou da ideia e isolou eles. Um Jardim do Éden, praticamente. Só que eles descobrem que lá dentro do Jardim do Éden está o pecado. Porque acontece lá um assassinato. E através desse assassinato, eles acabam tendo que mandar uma pessoa sair de lá para buscar coisas fora.
Então o homem busca o jardim do Éden e não encontra, não acha, não vai achar nas drogas, não vai achar na liberdade falsa, não vai encontrar o jardim do Éden em qualidade de vida. Não adianta reciclar produto que não vai encontrar o jardim do Éden. O jardim do Éden não pode ser encontrado fora de Cristo Jesus, e eu quero provar isso para você agora. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 28, e eu quero mostrar para você onde está o jardim do Éden hoje. O jardim do Éden está em Cristo Jesus. Olha comigo aqui. Atos, capítulo 17, versículo 28. Isso aqui é Paulo pregando para os atenienses, os moradores de Atenas, na Grécia. Lembra que ele olhou lá os ídolos e ele viu um lá que chamava ao Deus desconhecido. Ele chamou todos os judeus da cidade, todos os moradores, e falou: quero falar para vocês a respeito desse Deus. Pregou para eles, e no meio da pregação, olha o que Paulo fala. Paulo fala do jardim do Éden. Olha que legal. Atos 17, 28. Pois nele, isto é, em Cristo Jesus, vivemos, nos movemos e existimos. Só em Cristo Jesus nós temos qualidade de vida, nele vivemos. Só em Cristo Jesus nós temos liberdade, nos movemos. E só em Cristo Jesus nós encontramos razão de existência. Nele nós existimos. É só em Jesus que nós encontramos o verdadeiro jardim do Éden. Fora de Cristo Jesus não há jardim do Éden. E eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você. O jardim do Éden não é mais um fator externo. A partir de Cristo Jesus, o jardim do Éden tornou-se um fator interno. E quando nós estamos em Cristo Jesus, não interessa se você está pobre ou rico, não interessa se você tem ou não convênio médico, não interessa se você tem ou não seguro de vida, de casa, de carro, de gato, de coxa. Tem mulher que faz seguro de coxa, Dona Ivete Sangalo. Não interessa nada disso, porque se você está em Cristo Jesus, aqui dentro, aqui, você tem qualidade de vida. Nele nós vivemos. Aqui dentro você tem liberdade. O pai do Alfredo Félix, angolano, que veio pregar aqui nesta igreja, ficou preso. Colocaram ele dentro de uma cabine pequena, de madeira, com um fio d'água pingando na cabeça, para que ele confessasse que Jesus Cristo não é o Senhor, abandonasse o Evangelho. E ele lá dentro daquela cabine fechada, ele tinha liberdade em Cristo Jesus. E o tempo todo dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso é liberdade. A liberdade hoje é interna. E nele nós existimos. Hoje o fator é interno. A minha razão de existência é Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu não preciso de nada externo para provar isso para mim. Eu não preciso de drogas, eu não preciso de bebida, eu não preciso de sexo à vontade, eu não preciso de jogo, eu não preciso de nada que venha me entreter. O meu entretenimento é Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.